ginga, na força, não deu, Roberto mal posicionado, Ronald de Boer, olha o cruzamento! E aí a Holanda foi lá naquilo que a gente chamava atenção, no toque de cabeça na jogada brasileira. Dessa vez não deu para Tafarel. Hoje você vai conhecer a história de um atacante matador, que marcou época com a camisa da Holanda. Ele teve um início meteórico, ele chocou o mundo nos primeiros anos de carreira. Jogou anos no Barcelona, na seleção holandesa, também jogou muita bola. Ele é de uma geração que dá muita saudade no amante do futebol, mais um grande craque que brilhou nos anos 90. Hoje a história dele, Patrick Kluivert. Patrick Stephen Kluivert nasceu no dia 1 de julho de 1976, em Amsterdã, na Holanda. Filho de um ex-jogador profissional, o Kluivert desde muito pequeno começou a jogar futebol, tanto que com só 8 anos de idade ele já fazia parte da base do Ajax, curiosamente atuando como zagueiro, porque ele sempre foi muito forte fisicamente e tinha boa impulsão. Com só 18 anos foi chamado pela primeira vez para defender a seleção principal da Holanda. E daí, conforme o Kluivert foi evoluindo, logo se viu que a vocação do cara era justamente fazer gols. E na temporada de 94 e 95, ele começou a atuar no time profissional do Ajax. Isso depois de ter passado por todas as categorias do juvenil. E realmente, parece que o cara chegou pronto, pois não sentiu em nada a pressão de jogar em um dos maiores clubes do mundo. O primeiro jogo foi logo contra o rival Feyenoord, valendo taça, a da Supercopa da Holanda. O Ajax meteu 3-0. O Kluivert fez um dos gols. Além desse troféu, o timaço do Ajax venceu o campeonato holandês jogando muita bola, assim como o Kluivert, que já mostrou ser um jovem de muito valor. Isso ficou mais do que provado na Liga dos Campeões. O clube foi passando as fases, até chegar na final, contra o experiente cascudo Milan. E o moleque foi lá e decidiu. Vitória por 1-0, gol do Kluivert, que levou a orelhuda para Amsterdã. Individualmente, o garoto já conseguiu a proeza de ser eleito o 5º melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro. Nessa primeira e meteórica temporada, o jovem disputou 38 partidas e marcou 22 gols. Já na temporada de 1995 e 1996, o Kluivert continuou a jogar muita bola e acabou por se firmar no time do Van Gaal. E o Ajax continuou também a jogar muito bem. Ganhou a Supercopa da UEFA de 1995, assim como a Supercopa da Holanda, ao derrotar novamente o time do Feyenoord. Em dezembro de 95, o clube foi ao Japão para pegar o Grêmio campeão da Libertadores, e depois de um longo 0-0, venceu os gaúchos nos pênaltis. Apesar do Kluivert ter desperdiçado a sua cobrança, o Ajax faturou a Copa Intercontinental daquele ano. Como se já não fosse bastante, o Ajax confirmou a sua superioridade na Holanda e venceu o campeonato holandês de 95-96, o bicampeonato. Por falar em bicampeonato, o time chegou mais uma vez na final da Champions, podendo ganhar novamente a Liga, mas acabou perdendo para a Juventus na final nas penalidades por 4-2. Nessa outra temporada repleta de conquistas, o atacante marcou 23 gols em 42 jogos. Foi convocado para a Eurocopa de 1996. A Holanda fez uma campanha boa o suficiente para avançar da primeira fase, mas perdeu para a França nos pênaltis logo nas quartas de final do torneio. Em decorrência de uma lesão no joelho, o Kluivert não conseguiu jogar o tempo todo do jogo contra a Juventus na final da Champions e perdeu vários na temporada de 96-97. Essa lesão realmente prejudicou bastante, tanto que o Ajax não conseguiu ganhar títulos sem seus gols. Na Champions caiu na semifinal, e no campeonato holandês foi só o 4º colocado. E depois de rejeitar uma renovação de contrato com o Ajax, acabou sendo vendido ao grande Milan da Itália, que pagou cerca de 2 milhões de euros. No Ajax, o meteoro Kluivert jogou 102 jogos, marcou 53 gols e ganhou 7 troféus. A passagem pelo Milan foi bastante curta. O Kluivert até começou bem, mas não conseguiu manter o mesmo nível absurdo de atuação dos tempos de Ajax. Ele acabou por perder oportunidades durante as partidas que estavam irritando o torcedor e a diretoria. O clube terminou apenas na 10ª colocação no campeonato italiano e foi vice-campeão da Copa da Itália. Ao final dessa temporada rolou a Copa do Mundo, e em seguida o holandês foi negociado com o Barcelona. No Milan, o Kluivert foi a campo em 33 oportunidades e meteu 9 gols.
Na Copa do Mundo de 1998, o Kluivert foi convocado na condição de titular da seleção da Holanda. Mas na primeira partida, contra a Bélgica, ele foi expulso por uma espécie de cotovelada no jogador belga e pegou um gancho, só retornou nas quartas de final contra a Argentina. Ele marcou um dos gols da Holanda no triunfo por 2-1. Já na semifinal, ele foi o autor do gol holandês aos 87 minutos de partida, que levou a disputa à prorrogação. Depois disso, a decisão foi para os pênaltis e a Holanda acabou perdendo por 4-2 para o Brasil e dando adeus àquele Mundial na França. O Barcelona pagou quase 13 milhões de euros para ter os gols do atacante. Na época, o clube não vivia um dos seus melhores momentos, mas apesar disso, o Kluivert conseguiu entrar bem no time. O Barça perdeu a Supercopa da Espanha para o Mallorca e fez uma campanha modesta na Champions, porém conseguiu vencer o grande campeonato espanhol daquela temporada, com ótima vantagem para cima do Real Madrid. Nessa primeira temporada na Catalunha, o Kluivert jogou 38 partidas e meteu 16 gols. Já na temporada de 99 e 2000, o Barcelona jogou bem, entretanto passou sem ganhar títulos. O clube foi semifinalista da Copa do Rei e da Liga dos Campeões, e foi vice-campeão da Supercopa Espanhola e do Campeonato Espanhol. O Kluivert fechou a temporada com 44 partidas e 25 bolas nas redes. Depois da boa temporada no Barça, foi convocado na condição de titular para jogar a Eurocopa de 2000. E o Kluivert jogou muita bola nessa Euro. Ele meteu 5 gols nos 5 jogos que disputou, incluindo um hat-trick contra a Iugoslávia, com só 60 minutos em campo. Porém, quando chegou na semifinal, pegou a tradicional Itália, e depois de 120 minutos sem gols, os italianos foram melhores na disputa por pênaltis, eliminando a seleção do Kluivert da Euro. O desempenho individual do cara foi reconhecido. Ele entrou na seleção de melhores da competição, além, claro, de ter sido um dos artilheiros do torneio. Já na temporada de 2000 e 2001, o Barcelona novamente passou em branco no quesito títulos, apesar de apresentar um bom futebol mesmo depois da saída de Louis van Gaal, que já havia sido professor do Kluivert lá no Ajax. Assim como o centroavante, o Barça tinha vários outros holandeses no seu plantel. A campanha mais notável foi na Copa da UEFA, onde o clube foi eliminado na semifinal pelo Liverpool. O Kluivert fechou a temporada com 48 jogos e 25 gols. Na temporada de 2001 e 2002, o Barcelona continuou sem ganhar títulos. Repetiu a quarta colocação em La Liga e fez uma boa campanha na Liga dos Campeões, mas que novamente não terminou em taças. O clube chegou até a semifinal, mas perdeu para o arquirrival Real Madrid e deu adeus ao sonho da orelhuda. O Kluivert teve média de meio gol por jogo, participou de 50 partidas e meteu 25. Depois do vexame da Holanda de simplesmente nem se classificar para a Copa do Mundo de 2002, continuou no Barcelona para a temporada de 2002 e 2003. O clube passava por uma reformulação e contratou jogadores jovens para somar com a bagagem do Kluivert, por exemplo. Caras como Riquelme e Saviola. E mesmo tendo esses bons nomes, além de vários outros de destaque no plantel, o time não engrenou e não ganhou títulos novamente, amargando uma modesta sexta colocação no Campeonato Espanhol. Os números da temporada: 51 jogos, 21 gols. Já na temporada de 2003 e 2004, o time do Barça melhorou, trouxe Ronaldinho Gaúcho e Davids, o último por empréstimo, e o desempenho foi bem melhor, tanto na questão de números quanto na questão de nível de atuação. Prova disso foi que o time perdeu só 11 dos 52 jogos que disputou e melhorou muito no Campeonato Espanhol. Conseguiu uma arrancada que resultou no vice-campeonato, mas o Kluivert acabou sofrendo uma lesão séria de joelho e perdeu vários jogos ao longo dessa temporada. Já não rendendo tudo aquilo que a diretoria esperava, acabou sendo negociado depois da Euro de 2004. Os blaugranas já pensavam em Samuel Eto'o para o seu lugar. O Barcelona, Patrick Kluivert, somou 257 jogos, marcou 122 gols e ganhou um título. Foi um dos 23 convocados do selecionado holandês para a disputa da Eurocopa de 2004, mas acabou que nem saiu do banco de reservas e viu sua seleção passar da fase de grupos, eliminar a Suécia nas quartas de final, mas perder por 2-1 para Portugal e selar a eliminação neerlandesa. Nessa Euro, mesmo sem entrar em campo, o Kluivert teve a sua última convocação para defender o seu país. Depois do torneio, ele não voltou mais a ser chamado. Sendo assim, com a camisa laranja, o Kluivert jogou 79 partidas, marcou 40 gols, deu 7 assistências, entre 94 e 2004. Sendo até hoje o terceiro maior artilheiro da história da seleção holandesa.
chegou a custo zero e em baixa ao Newcastle. Lá conseguiu marcar gols e levar o clube até uma semifinal de Copa da Inglaterra. Fez boa parceria com Alan Shearer e no campeonato inglês o Newcastle fez uma campanha mediana, terminou só em 14º lugar. Apesar de um desempenho regular e sem lesões praticamente, o Kluivert não teve seu vínculo renovado e deixou o Newcastle United ao final da temporada de 2004 e 2005. Na Terra da Rainha ele jogou 37 partidas e marcou 13 gols. Assinou então com o Valência da Espanha para jogar a temporada de 2005 e 2006. Porém ele sofreu repetidas lesões, que fizeram com que ele jogasse muito pouco. O clube conseguiu uma ótima terceira colocação no Campeonato Espanhol, porém não quis contar com o Kluivert para a disputa da Champions na temporada seguinte. Então ele deixou o Mestalla rumo ao futebol holandês. No Valência, o atacante somou 16 partidas e marcou 2 gols. Vários rumores davam a entender que o Kluivert voltaria ao Ajax, seu clube formador, em que ele construiu grande identidade, ganhando vários troféus quando jovem, mas foi parar no rival, o PSV. O clube conseguiu vencer o campeonato holandês daquela temporada. O Kluivert, no entanto, ganhou poucas oportunidades. Em uma delas, marcou contra o Ajax, o seu ex-clube, e não quis comemorar. Não foi por isso, mas ao final da temporada, acabou sendo dispensado em mais uma passagem frustrante por um clube. No PSV, o atacante somou 21 jogos, 3 gols marcados e uma taça levantada. Last year I played also with a young team, but with a few experienced players. But this is a challenge for me, and I like to give my experience to the young players. And I'm 31 years old, so I'm very young myself. But I will look my experience to the players, and maybe I can learn something from them. A última temporada da carreira do holandês foi no Lille da França. Lá eles fizeram uma boa campanha no campeonato francês, em que o clube acabou na 7ª colocação. E aí, quando a temporada terminou, o Patrick Kluivert decidiu então encerrar a sua carreira como futebolista. No Lille, ele jogou 14 partidas e marcou 4 vezes. Sendo assim então, jogando pelos clubes, o centroavante disputou 480 partidas, marcou 206 gols, deu 140 assistências e ganhou 9 títulos em sua carreira. Logo na temporada de 2009 e 2010, começou sua carreira de treinador, sendo auxiliar técnico de um clube da Austrália, chamado Brisbane Roar. Na temporada de 2010 e 11, foi auxiliar do NEC, um clube da Holanda. Já na temporada de 2011 e 2012, foi para o Twente, um time maior dentro do país. Lá ele trabalhou como auxiliar do Sub-19 e também no time B do clube. Em 2013, começou a trabalhar como auxiliar técnico da Holanda e ficou até o ano de 2014, onde esteve envolvido na ótima campanha do país no Mundial aqui no Brasil. Terminou em 3º lugar. Ele tinha bom relacionamento com os jogadores e, lógico, com o comandante Van Gaal, com quem trabalhou em diversos anos da sua carreira enquanto era jogador. No ano de 2015, foi o treinador de Curaçao. Na temporada de 2016 e 2017, trabalhou no Paris Saint-Germain, na função de diretor esportivo do clube francês, mas não conseguiu permanecer por mais de um ano no cargo. Em 2018, foi auxiliar técnico da seleção de Camarões, que tinha como treinador principal Clarence Seedorf. Permaneceu na função até o ano de 2019. Na temporada de 2019 e 2020, foi o coordenador técnico de formação do Barcelona, ou seja, ele tinha como função supervisionar e descobrir novos talentos para o clube catalão. Conseguiu permanecer no cargo por mais uma temporada, de 2020 e 2021, quando, diante de grave crise econômica, acabou sendo desligado do Barça. Depois disso, voltou a treinar a seleção de Curaçao, seleção do Caribe, que joga pela CONCACAF, e lá ele permanece até hoje. E por falar em dias atuais, o filho do Patrick Kluivert, o Justin Kluivert, é uma grande promessa do futebol holandês. Ele busca ter o mesmo êxito do pai, e vem mostrando muita categoria. O jovem de 22 anos teve passagens por Ajax e RB Leipzig, e atualmente é jogador da Roma, emprestado ao Nice da França. Apesar de fazer o estilo goleador, claro que o Kluivert era um cara que tinha muita habilidade, tinha uma técnica refinada e, lógico, era impiedoso na hora de colocar a bola para dentro. Um cara que resolvia muitas vezes com só um toque na bola.
Esse foi o grande Patrick Kluivert. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva nesse canal, deixe a sua curtida que semana que vem tem mais. Então até a próxima aí, falou!